Olá pessoal, sou o professor Wagner do curso Agora Vai e do canal Agora Vai aqui no YouTube. Antes da gente iniciar a nossa aula, seria muito bacana que você se inscrevesse aí no nosso canal e nos ajudasse a compartilhar o nosso projeto. O Agora Vai, ele disponibiliza aulas de física de forma gratuita na internet. Na aula de hoje, pessoal, eletrostática aula 2, a gente vai falar sobre força elétrica, a interação de duas cargas elétricas que foi estudada por Coulomb, Charles Augustin Coulomb, ok? Na verdade, a gente está entrando num novo campo, na verdade, um aprimoramento do conceito de força. Segundo Newton, nas 3 leis da mecânica, ele fala sobre forças de contato. Só na 4ª lei que ele vai trazer o conceito de forças a distâncias, que são as forças gravitacionais. Baseado nos conceitos de Newton, foi que o francês Charles Auguste Coulomb descreveu as leis da física que regem a interação entre as cargas elétricas, forças também que atuam à distância, chamadas de força de campo, certo? E para a gente estudar um pouquinho disso, a gente vai estudar então essa lei chamada lei de Coulomb, a lei da interação das forças, certo? Gente, para estudar essa lei da interação das forças, a gente vai imaginar aqui 2 cargas elétricas. A gente sabe que se essas cargas elétricas tiverem sinais opostos, por exemplo, se uma for positiva e a outra negativa, vai ocorrer uma força de atração. Então, sinais opostos, atração. Mas se essas cargas tiverem sinais iguais, sejam as duas positivas ou as duas negativas, aí a força é uma força de repulsão. Ou seja, elas vão se afastar uma da outra. Mas essas forças atuam à distância, não há contato direto entre essas cargas. Então, coube a Coulomb tentar descrever como que era a interação entre essas cargas para que ocorresse essa força. Bom, primeiramente, ele pegou 2 cargas, vamos supor aqui uma carga de sinal positivo e uma carga de sinal negativo, onde ocorre aqui uma força de atração entre elas. E fez diversos experimentos a fim de avaliar como que a distância influenciava na interação dessas forças. E ele chegou aí a uma conclusão muito interessante. Por quê? Porque a força diminuía muito rapidamente conforme você alterava essa distância. O que cabia a ele agora calcular era que essa força não dependia também só da distância e do valor das cargas, mas dependia também de alguma outra constante que precisava ser estudada ainda. Aí que começaram seus estudos do ε0. Esse ε0 significa permissividade elétrica do ar ou do vácuo. O que é? É a quantidade de energia elétrica ou força elétrica que o ar ou o vácuo suportam em um determinado instante. Então, essa permissividade vai influenciar completamente em como que a gente vai estudar as interações de força. Significa dizer que a força elétrica ou a intensidade de força elétrica depende do meio onde essa força elétrica está ocorrendo. Se eu mudar o meio, eu mudo as interações de força. É o que vai acontecer aqui, tá? Bom, mas isso aqui você não precisa decorar não. O que você precisa saber é que existe essa constante é chamada de constante eletrostática, ela está diretamente ligada ao meio, e para o vácuo ou para o ar, que é onde vão ocorrer a maior parte dos nossos estudos, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok? Lembrando que ela é a constante eletrostática e está diretamente relacionada à permissividade elétrica do meio. Bom, juntando tudo isso, Coulomb chegou a uma conclusão, que é o quê? A intensidade de força elétrica de um meio depende dessa constante eletrostática, depende das cargas, e a gente vai colocar essas cargas em módulos, porque a gente não quer analisar aí o sinal das cargas, porque eles não influenciam na intensidade de força. Eles vão influenciar na direção dessa força, mas não na intensidade. E aí ele percebeu uma coisa que é crucial. A força, a distância, ela vai variar com o quadrado da distância, de forma inversamente proporcional, ou seja, conforme eu aumento essa distância, a força cai com o quadrado dessa distância. Isso é importante, gente. Ou seja, se eu tiver uma força F, uma distância D, se eu dobrar essa distância D, lembrando que essa força tem que ser elevada ao quadrado, que é essa relação,
Isso aqui vai dar 4D ao quadrado. Então, a força, para poder manter esse sistema constante, ela vai cair 4 vezes, porque F sobre 4 vezes 4D quadrado mantém esse sistema constante, que é a relação F e distância. Perfeito? Então, tem alguns exercícios no vestibular, principalmente, que a gente consegue resolver a partir disso. A partir de fazer a relação direta da interação entre a força e a distância. O exercício ele não muda a intensidade das cargas, ele muda sim a distância dessas cargas. Dobrou a distância, a força cai 4 vezes. Triplicou a distância, a força cai 9 vezes. Sempre caindo com o quadrado da distância se a distância for aumentada. Se a distância for diminuída, a força vai aumentar com o quadrado dessa distância, sempre inversamente proporcional. Depois de tudo isso, então, sai ou cria-se o enunciado, que é o enunciado da lei de Coulomb, que ele diz, então, a intensidade da força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E depende, claro, do meio, tá? Depende do meio, que aí vai entrar a relação da constante eletrostática. Para fazer esses cálculos, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai ter que considerar, na verdade, um estudo mais aprofundado aí do trabalho com notação científica. Por exemplo, eu tenho uma carguinha aqui que ela vale mais 3 microcoulombs. E eu tenho uma outra carguinha que vale menos 6 microcoulombs. Tudo bem? E elas estão separadas a uma distância de 0,1 metro. Qual que seria a força de interação entre elas? A força de interação entre essas cargas, eu vou calcular isso aqui já em módulo, depende de K, que é 9 vezes 10 a nona, já que a gente vai considerar que isso aqui está acontecendo no vácuo, vezes o valor da primeira carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, micro significa 10 a menos 6. Percebe que eu estou trazendo aqui o valor em módulo. A mesma coisa eu vou fazer para outra, ó, 6 vezes 10 menos 6. Professor, não tem que colocar menos 6? Não, valor em módulo, ok? Dividido pela distância quadrada. Como eu estou trabalhando com notação científica em cima, eu vou trabalhar com notação científica embaixo. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 1, já que a distância tem que ser dada em metro. E essa distância está elevada ao quadrado. Aí eu consigo calcular a intensidade dessa força. A intensidade da força é 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Potência elevada à potência, a gente multiplica os expoentes. Isso vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Beleza? Trabalho os números, então eu vou fazer o produto dos números. 9 vezes 3 vezes 6 e tudo isso dividido por 1. Então esse que eu circulei eu vou trabalhar primeiro. Então essa força eletrostática vai ficar 9 vezes 3, 27. 27 vezes 6, vamos fazer a continha aqui do lado. 27 vezes 6, 7, 14, 21, 42, vem 4, 12, com 4, 16, dá 162. Então isso aqui vai ficar 162 vezes 10, bom, dividido por 1 dá 1 mesmo, né? E aqui embaixo também tem vezes 10. Agora eu vou trabalhar os expoentes. Para trabalhar os expoentes, o que a gente faz? A gente vai somar esses expoentes, já que a gente tem um produto entre eles. Então vai ficar 9 mais menos 6 vai ficar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. E aqui menos 2. 162 dividido por 1 dá 162. Vezes 10. Menos 3 menos 2 vai dar menos 1. Isso vai ficar 162 vezes 10 menos 1. Ou seja, a força é 16,2 newtons de interação para essa distância. Ok? É dessa forma que a gente vai fazer o cálculo desse sistema aqui. Beleza, gente? Mas lembre-se que a força eletrostática ou a força elétrica, ela é vetorial. E aí o exercício pode pedir, além do conceito ou da interação de intensidade dessa força, ele pode pedir para a gente calcular também a direção e o sentido dessa força. Então, olha só, eu tenho aqui uma carga, a carga 1, eu tenho aqui a carga 2 e eu tenho aqui a carga 3. E eu quero saber a força resultante na carga 3. Essa força resultante vai depender da interação entre a carga 1 e 3 e da interação entre a carga 1 e 2. Tudo bem?
Como a carga 3 é negativa, ela vai sofrer uma força de atração, ela vai ser atraída pela carga 1. E também será atraída pela carga 2, que as duas são positivas. A gente não está considerando a força entre 1 e 2 aqui, a gente está observando só na carga 3 como que essas forças interagem. Então eu tenho a distância entre a primeira, entre a 3 e a 2, eu tenho a distância entre a 1 e a 3, e vou calcular essas forças separadamente. Então eu calculo F1, aplicando a equação, F1 é igual a K vezes Q1 vezes Q3 dividido pela distância 1, ao quadrado. Vou calcular a força 2, que é K vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância 2 ao quadrado. Com o valor dessas duas cargas, eu vou calcular a força resultante. E aí essa soma dessa força resultante vai ser uma soma vetorial. Se as cargas estiverem alinhadas, como o primeiro exemplo que a gente fez, ok, a gente faz uma soma direta. Mas se elas não estiverem alinhadas, a gente vai ter que considerar a relação vetorial. Então é bom que você conheça as ideias de vetores, ok? Eu vou colocar aqui 3 situações que são clássicas. Por exemplo, eu tenho uma carga 1, uma carga 2 e uma carga 3 alinhadas. E eu quero saber a força resultante em 2. Bom, então eu coloquei as 3 cargas aqui e vi a relação de forças. Entre 1 e 2 tem uma distância D aqui, qualquer, né? E aí eu fui analisar a força entre elas. Como elas têm o mesmo sinal, a força entre elas é uma força de repulsão. Então olha lá, a força que a carga 2 aplicou na carga 1 está empurrando a carga 1 para longe. A força que a carga 1 aplicou em 2 também está empurrando ela para longe. Como que a força entre as duas cargas, F2,1 em módulo é igual a F1,2, tá? Bom, a mesma coisa eu fiz entre a carga 3 e a carga 2. Estou analisando, tem uma outra distância aqui, vou calcular a intensidade dessa força e vão surgir duas forças aqui. A força 3,2 e 2,3, que são iguais em módulo. Só que essa força agora é de atração. E qual é a força resultante só na carguinha 2? Então, se eu vou olhar ou observar só a carga 2, percebe que tem duas forcinhas aqui aparecendo. F3,2 e F1,2 que a gente já calculou. E essas duas forças estão no mesmo sentido, com a mesma direção, então a gente pode só somar os seus módulos. De modo, então, que a soma vetorial também é igual à soma modular desse sistema. A força resultante na carga 2 vai ser a soma entre a força de 3,2 e a força 1,2. Isso vai acontecer sempre que as duas forças estiverem com a mesma direção e o mesmo sentido. O que não vai acontecer, por exemplo, no nosso modelo 2 aqui, ó. Esse aqui é o modelo 2 das clássicas. Por quê? Agora eu tenho uma carga central, e aí eu tenho a distância entre essa carga central e uma carga que está aqui do meu lado esquerdo, e eu tenho uma outra distância aqui que está do lado direito. Então eu vou fazer o mesmo cálculo, força entre 1 e 2, só que agora a carga 1 é negativa e a carga 2 é positiva. Então aqui vai rolar uma força de atração. Está aqui, ó, F1,2, F2,1 em módulos são iguais, mas eu vou observar só a força que age na partícula 2 aqui. A mesma coisa eu vou analisar aqui entre 2 e 3. 2 é positiva, 3 é negativa, vou ver a força de atração entre elas. E ao observar a força de atração entre elas, olha que interessante, a carga 2 ficou com uma força para a esquerda e uma força para a direita. O que vai acontecer? Eu vou ter que subtrair essas forças. A soma vetorial de dois vetores opostos é a subtração desses vetores, não é? Então a força resultante em 2 é F1,2 mais F3,2 em vetores, o que vai dar para a gente em módulo, a força resultante é F1,2 menos F3,2, ok? O resultado vai ser o quê? Vai estar apontando, a direção vai ser horizontal nesse caso, e o sentido vai estar apontando para o sentido da maior força nesses dois modelos. Ou seja, forças de mesma direção em sentidos opostos, a gente faz uma subtração. E por fim, pessoal, o terceiro modelo aqui que aparece para a gente, quando essas forças são perpendiculares. Então eu tenho 3 carguinhas aqui, carga 1, 2 e 3, ok? A carga 2 está situada num ponto onde ela forma um ângulo de 90 graus entre 2 e 3 aqui, ó, entre 1 e 3. Então se a gente for calcular essas forças, a gente vai ter a força de atração entre 2 e 1, a força de atração entre 2 e 3, o que vai formar esses dois vetores, F1,2 e F2,3,2. Quando eu formo esses dois vetores sobre aquela carguinha, onde a gente viu ali F1,2 e F3,2,
a gente consegue calcular a força resultante fazendo aqui um paralelogramo, fazer só um rascunho, e aí a gente consegue calcular essa força resultante, que é a FR aqui. Essa força resultante, percebe que com esse sistema, formou aqui um triângulo retângulo. Então a força resultante nesse caso vai ser o quê? A força resultante nesse caso vai ser a aplicação de Pitágoras, né? Força resultante 2 é a soma de F12 mais F32, que nesse caso vai ser o quê? FR2 ao quadrado é igual a F32 ao quadrado mais F12 ao quadrado. Então em forças perpendiculares a gente analisa isso como um triângulo retângulo e aplica Pitágoras. Gente, esse é o início do cálculo de forças eletrostáticas, ok? Apresentei aqui para vocês de onde que vem esse conceito, o que é a lei de Coulomb e como que a gente aplica as interações entre essas forças, que são forças à distância. Para a gente complementar esse estudo, a gente pode fazer vários exercícios que envolvem o conceito de aplicação dessas forças, mudando aí a direção e sentido delas e fazendo análises vetoriais. Mas isso vai ser discutido e aplicado no próximo vídeo, ok? A nossa ideia aqui no Agora Vai, gente, é que você não fique à beira do caminho. A gente quer levar você com a gente. Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe o nosso projeto com a maior parte de pessoas que você puder. Só assim o Agora vai crescer e vai trazer cada vez mais exercícios, videoaulas e soluções para você, ajudando você a chegar mais próximo dos seus sonhos. Pessoal, inscreva-se e até o próximo vídeo. Um abraço.